Bora falar aqui sobre o 7 de setembro. Tudo bem que hoje ainda é dia 28 de agosto, mas estamos a pouco mais de 15 dias do 7 de setembro, que costuma reservar uma festança enorme em todo o Brasil e principalmente em Brasília, né, com tantas autoridades. E por qual motivo a gente está te contando isso? Polícia Federal não vai participar do desfile tradicional de 7 de setembro em Brasília. Segundo a apuração dele, Jonas Maia, a determinação partiu do cerimonial da Presidência da República. Vamos com a Basília e com a Clarice, então, para a gente poder compreender essa decisão, hein? Basília, opa, quase engasguei, querida. Basília, quero começar te ouvindo aqui. Nós tivemos o último dia 7 de setembro, lembremos aqui, né? Com Jair Bolsonaro na presidência, um discurso que foi bastante criticado, né? Porque continha ali palavras mais falando sobre Jair Bolsonaro em si do que sobre a República e tudo mais. Estava até com a presença do presidente português e isso foi bastante analisado na época. Como é que deve ser esse 7 de setembro agora na gestão Lula, Basília? Olha, totalmente diferente do 7 de setembro na gestão Bolsonaro. Tem sido um mantra aqui dos interlocutores da Presidência da República, os próprios ministros publicamente, né? Tanto o ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Paulo Pimenta, o ministro da Defesa, José Múcio, tem dito que vai ser o 7 de setembro com cara de governo Lula e não o 7 de setembro desses últimos, especialmente 2022 e 2021, com cara de Bolsonaro. Aí a gente lembra, em 2021, o ex-presidente usou ali o discurso de 7 de setembro para fazer ataques ao Supremo Tribunal Federal e até colocar ali uma pontinha de dúvidas se iria seguir ordens do ministro Alexandre de Moraes, já por investigações que aconteciam naquela altura do campeonato. E em 2022, em outro discurso, e eu lembro muito disso porque a gente acompanhou atentamente aqui na CNN Brasil, o ex-presidente não falou de independência no discurso da independência do Brasil. Ele falou sobre ser imbrochável. Então, agora, 2023, né, nesse novo Brasil, ou Brasil comandado por um governo mais à esquerda, a gente tem Lula de volta também, né? Então, tem toda uma questão afetiva do próprio atual presidente de novamente estar à frente de uma festa cívica como esta, em que o Palácio do Planalto quer mais povo e menos fardados. Então, eles ainda não trouxeram em detalhes como vai ser esse 7 de setembro. Na semana passada, Múcio e comandantes das Forças Armadas estiveram com o presidente Lula em uma nova demonstração de alinhamento, né, das forças que já foram muito caracterizadas pelo bolsonarismo com o atual governo. O que eles sempre dizem, apesar das indisposições políticas, e a gente sabe que tem muita gente que preferiria a eleição de Bolsonaro no Exército, na Marinha, na Aeronáutica, muita gente que é mais de direita, até com outro candidato, apesar dessas questões da coloração política, o que o governo quer das Forças Armadas é o cumprimento das suas funções enquanto Estado. Então, é defender a democracia, não é defender o governo, mas defender o Brasil, a nação, o Estado, e estes compromissos estão confirmados, né, depois dessa série de reuniões para os preparativos do 7 de setembro. Basília, você lembrou desse detalhe no fim, né? O imbrochável que ainda apareceu no discurso de 7 de setembro. É um momento bem marcante, específico, né, Clarissa? Justamente por essa gestão 3 Lula e a tentativa de parecer que é um evento de fato para a República, né? Para a democracia e tudo mais, e não voltado para si. Elisa, vamos lembrar que o 7 de setembro do ano passado não foi um 7 de setembro, foi um mega ato de campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro e ele responde atualmente na Justiça Eleitoral pela avaliação óbvia de que ele utilizou o aparato público, utilizou a estrutura pública com o objetivo de ganhar exposição como candidato à reeleição. Então, foi feito um estardalhaço imenso no último 7 de setembro, aquilo foi transformado num grande ato do bolsonarismo e o que o governo Lula já está tentando fazer já faz algum tempo, não é de agora, essas mudanças no 7 de setembro estão sendo planejadas já faz algum tempo. O que o governo Lula pretende fazer é enxugar muito o tamanho do 7 de setembro, para começo de conversa, e tornar o ato muito mais institucional.
Então, primeiro, tirar aquele caráter de personificação ali do 7 de setembro no chefe de Estado. Então, a ideia não é que Lula seja a estrela do 7 de setembro, como foi Jair Bolsonaro, pelas informações que já estão vindo para mim há algum tempo. Há o objetivo de que o desfile, todos os protocolos sejam muito menores, muito mais enxutos, muito mais rápidos. Isso explica, em grande parte, essa decisão, por exemplo, de retirar a Polícia Federal do desfile de 7 de setembro. Mas o que eu ouço é que não vai ser apenas a Polícia Federal, esse é só um ofício que circulou. A tendência é que outros órgãos deixem de participar, eventualmente, porque o objetivo dessas mudanças é justamente tornar o 7 de setembro menor. Eu que já tô meio passadinha na idade, que já cobri muito 7 de setembro na vida, a gente lembra. Lá atrás, antigamente, mesmo no primeiro governo Lula, depois nos governos de Dilma Rousseff também, mesmo no governo Michel Temer, a gente tinha no 7 de setembro ali um ato relativamente tranquilo, né? Era muito calmo. Cobrir o 7 de setembro, por exemplo, era aquele plantão que a gente ia e falava nada vai acontecer aqui, né? Então, você chegava, assistia o desfile, as autoridades ficavam sentadas naquele camarotezinho e pronto, final, passou o desfile e acabou. Então, Lula deve dar uma roupagem muito mais parecida com isso, com o que a gente tinha lá atrás. Clarissa Oliveira e Basília Rodrigues. Basília, te interrompi? Não, que eu lembrei aqui que o destaque do 7 de setembro e outros 7 de setembro era o ritmo, né, da banda militar. Então, no dia, né, na edição em que eles tocaram Gustavo Lima e Você, foi o lead pra gente, né, porque eles saíram ali dos hinos tradicionais, hino nacional, hino da bandeira, e caíram mesmo no gosto popular. E quando eu era jovem, a gente não trabalhava. O 7 de setembro era o cara que não ia trabalhar, né, ele ia ficar lá só esperando o dia passar. Exatamente. E as famílias, né, emocionadas com os filhos tocando os instrumentos. Olha lá, meu filho na banda, né? Aquela... Bem família, é aqueles dias. É uma festa de família, exatamente. Não é uma festa política. O que aconteceu nos últimos anos foi um tipo de sequestro de alguns símbolos nacionais, né? Como se a bandeira, o hino, as cores estivessem relacionadas a um grupo político. E não é nada disso. O Brasil é o Brasil de todos os brasileiros. E também o 7 de setembro é para quem é de esquerda, direita, centro, até quem é apolítico, né? Apartidário. Obrigada, Basília. Obrigada, Clarissa.